para o ministério angelical. Deus maravilhoso, declaro a minha submissão ao trono da tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, a visão que tu tens revelado ao anjo de nossas vidas, nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo. Sou o que sou pela tua graça, Pai. Eis-me aqui totalmente linkado às 14 epístolas, como prisma da tua palavra, ao evangelho da graça, como ciência que explica a Bíblia, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O ministério angelical. Esse livro, e eu quero nesse momento dar uma palavra de louvor a Deus, de agradecimento a Deus pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, nossa bispa primaz, pela confiança de abrir o altar todas as terças-feiras para que eu possa ministrar a palavra. E o que me encanta no nosso ministério é que nós vemos o exemplo do altar, porque acreditar no ministério angelical sem conhecer é uma coisa. Muitas igrejas, inclusive a igreja romana, a igreja católica, ela ensina sobre os anjos, mas totalmente errado. Figurinhas barrocas, o anjo da guarda que não pode ser contrariado. E o nosso apóstolo começa esse livro dizendo: olha, Deus enviou uma senhora. Hoje eu posso dizer diante de Deus que ela tinha a forma de uma senhora, usava óculos, era alta, com uma bolsa na mão. Ela entrou no CTI e somente eu a vi. O apóstolo teve um acidente militar e praticamente desenganado pelos médicos, iria perder pelo menos uma das pernas totalmente. E naquele momento, dia anterior à cirurgia, essa senhora então entra no quarto à noite e viu o nosso apóstolo chorando. E disse: olha, como eu estava chorando, exalando o cheiro fétido dos ferimentos purulentos no meu corpo, ela perguntou: por que está chorando? Eu lhe respondi que estava no hospital há mais de 9 meses, não havia possibilidade de cura, minha perna esquerda estava apodrecida, cheia de bichos debaixo do gesso, e que os médicos queriam me amputar a perna. Ela falou: eu vim aqui para dizer-te que Deus irá curar-te, milagrosamente. Serás um pregador para levar a sua palavra à volta do mundo. Deus tem propósitos e planos para a tua vida. Eu retruquei dizendo que se Deus existisse, eu não estaria vivendo tanta dor e desespero. E ela me disse: porque Ele existe é que estás aqui. E não é o teu corpo que cheira mal, mas a tua alma. Disse-me que eu estava morto em pecados e delitos. Durante um longo tempo, aquela senhora lutou espiritualmente comigo, porque ela queria orar por mim. Ninguém viu nada do que estava acontecendo. 2 horas depois, ela colocou sobre mim um livro preto que tirou da bolsa, a Bíblia Sagrada. E pela primeira vez, eu tinha acesso à palavra de Deus. Pediu-me que abrisse em Jó 19, 25. E ele leu, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O cheiro fétido desapareceu, os bichinhos da perna sumiram. Cristo veio à minha vida, eu fui curado, fui selado, fui cheio do Espírito Santo na cama do hospital. Essa mulher não era uma pessoa qualquer, pois ninguém a via, só eu. Ela era com certeza um anjo de Deus. No dia seguinte, quando a junta médica se reuniu para decidir a amputação da minha perna, eu lhes disse que estava curado. Quando abriram a bota de gesso, o sangue veio jorrando por artérias colaterais, conforme a senhora havia dito. Um milagre vivo e real. Então, pode aplaudir o Senhor. A próxima página diz que ainda no dia seguinte, depois de operado, ele precisaria ir para um hospital, não tinha vaga. E aquela senhora apareceu de novo e disse: o Senhor já preparou um lugar para você. E aí, novamente, no dia seguinte, tinha surgido uma vaga inexplicavelmente. As pessoas disseram: olha, milagrosamente surgiu uma vaga e você vai sim para Portugal. E hoje está aí o nosso apóstolo sobre o altar, pregando pelo mundo todo. Então, esse foi um primeiro trabalho angelical tão importante na vida do nosso apóstolo. E depois no livro ele fala de outros momentos. Teve um momento que o carro dele recebeu tiros, rajada de tiros, muitas situações que sempre percebeu a ação, o livramento do anjo. E eu fiquei pensando, realmente, para nós estarmos sobre o altar, nós temos que ser testemunhas, irmãos. Eu vivi alguns anos como os demais filhos da ira, apesar de ter nascido num lar evangélico,
Eu fiquei de 8 a 10 anos, sempre cercado de pessoas muito religiosas, mas que quando estavam perto de mim só me julgavam. E eu dizia para as pessoas, olha, a minha vida é com Deus. Aquilo me causou uma certa revolta. E eu já me afastava mesmo de igreja. E falava, não, eu não quero, porque eu me sentia realmente julgado. Mas um dia eu comecei a ouvir o Evangelho da graça de Deus. Eu comecei a ouvir essa palavra. E eu comecei a sentir o desejo de estar aqui. E você sabe que no dia que nós vimos para esta igreja, no dia que nós marcamos, era um domingo à tarde, e nós estávamos já acertados de vir, eu estava vendendo um carro, apareceram 2 compradores. O carro estava parado na rua, e eu estava perto do carro, mostrando o carro para essas 2 pessoas. Surgiu um outro carro, eu não tinha para onde sair. E naquele momento, eu hoje vejo que um anjo me livrou. Me livrou, porque eu estava distraído, eu estava no meio da rua praticamente, aquele carro veio em muito alta velocidade. Mas eu girei por cima do capô do carro, do meu carro, e aquele carro passou e não conseguiu tirar a minha vida. Tivemos um machucadinho no cotovelo, doendo um pouco e tal, eu cheguei a morrer aí. E a minha esposa disse, não, nós vamos para a igreja assim mesmo. Aí viemos para a igreja, e daqui não saímos mais. Uma outra vez, o Brasil, o caminhão atravessou na minha frente, bateu, o carro capotou, eu sem cinto de segurança, eu senti, o anjo de Deus naquele momento foi meu cinto de segurança. O carro virou, andou de rodas para cima, arrastando pelo meio do canteiro da Avenida Brasil, cerca de uns 10 metros, parou em pé, e eu estava intacto. Sequer eu bati com a cabeça no teto do carro, irmãos. Sem cinto de segurança. Quem me segurou? Foi um anjo. Olha, você tem que começar a pensar o seguinte, meu Deus, tem um anjo aqui perto de mim. Você vai ter sempre um anjo, no mínimo um anjo perto de você. Irmão, você não está sozinho. Deus, ele tem um cuidado especial. Você tem um exército te apoiando, irmão. Tem um exército te apoiando, que não é formado por anjinhos, pigmeus, não, irmãos. Sabe? Quando a gente pensava em anjinho, pensava que nos 7 anões. Eu tenho 7 anões comigo, eu sou uma branca de neve. Aí você não seria uma ovelha de Deus, você seria uma branca de neve com 7 anões. Não são aqueles anjinhos barrocos, não. São anjos poderosos. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à sua casa. Quando você ora, louva e vive por fé e lê a palavra, neste momento você ativa, sabe? Deus dá ordens aos anjos a teu respeito. Por isso que nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua casa. Hebreus 1,14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Tem gente que tem medo do anjo. Tem gente que tem medo. Nós não temos que ter medo do anjo. Temos que entender que o anjo é uma figura espiritual que existe para nos servir, para o nosso serviço. É isso. Então os anjos, eles são poderosos, eles obedecem ordens, e tem que ser ordens específicas. Anjo de Deus, protege o meu filho. Você pode falar em nome de Jesus. Eu dou agora ordens aos anjos de Deus em nome de Jesus, que guardem, que protejam, que livrem do homem mau, do fraudulento, do enganador, do sanguinário, que abram portas, que fechem portas, momentos cirúrgicos, momentos que sabe que uma pessoa, um ente querido, você tem que dizer, Senhor, que naquele meio tenha um anjo ali, no meio da equipe médica, prepara um anjo, Deus, vai ter sucesso. Isso nos dá uma classe de fé, uma segurança tão grande, sabe? Porque nós então podemos o quê? Usar uma arma que as pessoas aí fora não usam, que é o exército que nós temos ao nosso serviço.